feito o segundo gol no primeiro tempo. No segundo, não conseguimos repetir a mesma atuação que nós tivemos no primeiro, mas eu vi uma evolução muito grande do time no coletivo, e alguns jogadores individuais também conseguiram jogar mais do que vinham jogando, até comigo aqui no período que eu estou aqui. Boa noite, Valentim. Queria que você explicasse um pouco a opção pelo Fabrício e a sua avaliação dele na partida. Fabrício é o seguinte, ele vem treinando muito bem, muito bem. Os jogadores que não vinham jogando, eu tive a oportunidade de treiná-los mais, se destacando muito nos treinos com a qualidade técnica dele. E para vocês saberem, é o jogador hoje que está correndo mais nos treinos, em distância percorrida, em alta intensidade. Ele tem qualidade. A gente procurou essa semana com um pouquinho mais de treinos para posicioná-lo bem, para que eu queria ele fazendo essa ligação com o ataque. Ele fez muito bem, fazendo assistências ali com qualidade e nos dando qualidade, e por isso ele jogou. Eu já falei para vocês que eu acho o treinamento muito rico, muito importante, e quem treina bem, quem treina forte vai jogar. Alberto, você mesmo acabou de falar sobre o primeiro tempo do Vasco. O Vasco começou um ritmo muito forte para cima do Flamengo. O Flamengo demorou a se encontrar no jogo, apesar do time ainda não ter voltado a vencer, né? Apesar do Flamengo ter conseguido o empate. Você acha que isso mostra um sinal de recuperação do Vasco? É o que eu falei agora para o seu colega. É lógico que o empate não é o que nós queríamos, mas em relação à atuação, eu gostei. Né, vi um crescimento coletivo e individual, como eu falei também. Então a gente tem que continuar. A gente tem uma semana cheia de novo. Os jogadores agora recuperam para essa partida e depois a gente volta para pensar no Bahia, que a gente vai ter outra semana e a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. Valentim, queria saber assim, a gente sabe que o clássico por si só já tem muita tensão, tem toda a torcida envolvida, mas eu queria saber até que ponto essa questão da ambulância, da lesão, que a ambulância teve que ser empurrada pelos jogadores e tudo mais, pode ter afetado nos ânimos dos jogadores em campo, assim, na tensão por si só. Esfriou o jogo, né? E ali a gente já tinha acontecido comigo em outro clube, isso, nós perdemos jogadores por um problema de pancada, e infelizmente a gente não conseguiu ter mais tempo com um a mais no jogo, né? A minha ideia era até de tirar mais um volante e deixar o Rios no jogo com mais um atacante para nós pressionarmos, mas infelizmente o Andrés também já estava desgastado e pediu para sair, porque a ideia era que nós ficássemos mais ofensivos ainda. Acabou depois a gente perdendo o Bruno. Tomara que não seja nada de grave, né? Seja só um susto mesmo, essa pancada forte que ele tomou. Eu só novamente perguntar, então, aproveitando a questão de uma semana mais conturbada, vocês entraram na zona de rebaixamento, apesar do empate, vocês ainda não deixam a zona de rebaixamento. Como é que vocês encaram isso nesse momento? Como é que o time encarou isso? Também um jogo que era de mano do Vasco, mas na capital federal, em Brasília, um clássico fora de casa, né? Jogando aqui em Brasília. Como é que foi o clima essa semana lá no Vasco, que agora continuando na zona de rebaixamento? Olha, foi uma semana de cobranças, foi uma semana que nós tínhamos que nos abraçar, aguentar as porradas, como eu falei na coletiva do jogo passado, mas eu quero lembrar que foi o torcedor que veio conversar com a gente no CT, o torcedor que veio aqui na porta do nosso hotel, ele veio para nos apoiar. Lógico que ele veio fazer uma cobrança. Essa cobrança interna, ela existe, imagina, da maior riqueza do Vasco, que é o torcedor. Ele existe, mas não vamos esquecer que eles foram para nos apoiar, tá? Eles foram para nos apoiar. Então foi uma semana que a gente procurou aproveitar da melhor maneira possível, unirmos forças. Eu falei que a diretoria nos deu a melhor condição de trabalho, vindo para cá um dia antes, e a gente lá dentro procurando fazer o melhor. Beleza? Obrigado. Primeiro, em relação ao jogo, né? A gente sabe que os clássicos são um jogo à parte, e acho que os números demonstram o equilíbrio sempre nisso, então independente da condição em que o adversário vinha, a gente sabia que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil. Eu acho que num primeiro momento eles buscaram um jogo mais direto, né, buscando sempre uma bola longa no Rios em cima do René, e também buscando os cruzamentos para o Max e para o Rios fechando. Eu acho que a gente demorou
a fazer a leitura de que era esse o início do jogo deles lá, sempre buscando bastante peso na área e fazendo um jogo mais direto. E aí a gente tomou o gol. Depois do gol, a gente se reequilibrou um pouco na partida, voltamos melhor no segundo tempo, né? Ajustamos algumas coisas no intervalo, voltamos melhor. Aí depois teve o lance da expulsão toda, né? Fica com 1 a menos. Eu acho que a partir do momento que a gente ficou com 1 a menos, a gente saiu para buscar o resultado, demonstrou valentia, demonstrou coragem, mesmo com um jogador a menos, e buscar o resultado. Acabamos fazendo um gol no lance que foi um gol contra, do Vasco. Depois a gente teve o incidente do Bruno Silva, e aí queria deixar aqui a manifestação, o meu desejo de que ele possa estar bem, que a gente está torcendo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível, né? São sempre momentos ruins, então fica aqui a solidariedade do Maurício, do grupo do Flamengo, enfim, da equipe, para que o Bruno possa se recuperar o mais rápido possível e voltar a exercer as suas funções com normalidade, né? E aí o jogo equilibrou e eu acho que a partir daí a gente criou boas chances de novo, mas não fomos felizes na conclusão. Sobre a opção de jogar em Brasília. Eu acho que toda vez que a gente joga aqui em Brasília, a torcida tem comparecido em peso, tem nos ajudado bastante, tem nos apoiado, o gramado em excelentes condições, mas eu não sou a pessoa mais qualificada para te responder se isso vai ser uma decisão para os jogos para frente ou não. Posso te dizer que a gente sempre vem jogar aqui com muito prazer, pelo apoio da torcida, pelo carinho que a gente recebe, e sempre tem encontrado um gramado excelente. Boa noite, Barbieri. Eu queria saber, assim, a gente sabe que no Clássico toda a tensão envolvida, a torcida, principalmente aqui em Brasília, que a torcida costuma comparecer bastante. Queria saber até que ponto esse episódio da ambulância, os jogadores terem que empurrar a ambulância, todo esse clima pesado, eu posso dizer assim, no Clássico, afetou nos nervos dos jogadores, assim, na tensão em si do jogo. O que pode ter mudado esse episódio da ambulância? E também, só complementando a pergunta, você acredita que o principal erro técnico assim, foi o último passe no ataque do Flamengo? Boa noite. Bom, primeiro em relação a esse episódio aí, né, que é um episódio triste, enfim, o jogador ter que sair de ambulância. Eu não sei direito o que aconteceu ali na hora, não conversei com os jogadores sobre isso, sobre ter que empurrar ou não. Acho que foi até uma demonstração de solidariedade deles, né, de tentar ajudar o Bruno naquele momento. Clássico, sempre está todo mundo com os nervos à flor da pele, então é difícil eu te dizer se isso contribuiu de maneira positiva ou negativa, não tenho como te fazer uma afirmação nesse sentido. Eu acho que senti a equipe um pouco ansiosa em alguns momentos, e isso talvez tenha prejudicado o último passe, também alguns lances de finalização, mas são coisas que a gente tem que ajustar, tem que melhorar, tem que buscar soluções. Barbieri, boa noite. Duas perguntas, por favor. Primeiramente, sobre o ataque do Flamengo. A posição de centroavante mesmo. Mais um jogo que nenhum atacante do Flamengo, o Uribe hoje no caso, não marcou gol. O Flamengo, salvo engano, a última vez que um atacante do Flamengo marcou gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber o que está faltando para os atacantes do Flamengo começarem a render. E a respeito de jogar aqui em Brasília, a torcida daqui tem um perfil mais impaciente, mais chata mesmo, que reclama, pressiona com menos tempo de jogo. Você acha que isso atrapalha a equipe? Boa noite. Todos os atacantes têm trabalhado bastante, têm se dedicado, eles estão buscando nos treinamentos melhorar. A gente tem optado aí em função das características do adversário. A gente entendeu que o Uribe hoje poderia contribuir mais de início, teria a possibilidade de trocar no decorrer do jogo, mas como eu disse, a expulsão acabou condicionando algumas trocas, algumas decisões que a gente tomou. Eu acho que no lance do gol, é difícil falar isso, não estou colocando mérito no Uribe não, mas no lance do gol até o próprio Luiz Gustavo cabeceia a bola contra, porque o Uribe estava atrás dele, né? Então acho que ele estava bem posicionado no lance, a bola não chegou. Eu acho que a gente tem que continuar buscando as soluções para que não só eles, mas a equipe como um todo consiga criar mais e fazer mais gols, que é o que a gente quer para conseguir os resultados, né? Em relação à torcida, é normal, o torcedor quer o resultado, quer ver a vitória, quer ver o time sempre jogando para frente. A gente tem que manter a calma e a serenidade, sabe que os jogos são difíceis e muitas vezes são decididos nos últimos minutos, né? Então, como eu disse, é sempre um prazer vir jogar aqui, a torcida sempre apoia bastante, a gente sai com esse mesmo pensamento. Maurício, boa noite. Complementando a pergunta do nosso colega aqui, como ele disse, os 3 centroavantes do Flamengo estão há 10 jogos sem marcar um gol.
Essa ineficiência te faz pensar em outras alternativas, como voltar a utilizar o Paquetá como falso 9 ou até mesmo o Vitinho? Boa noite. A gente já buscou alternativas durante os jogos, em outros jogos, né? Já usamos o Vitinho naquela posição ali, já terminamos os jogos com 2 centroavantes. Eu acho que a questão ela é coletiva. Eu acho que a gente precisa, como equipe, tentar gerar situações melhores para eles e eles também, quando tiverem a oportunidade, aproveitar da melhor maneira. Eu não posso, de maneira nenhuma, entender que o problema seja só eles. Eu acho que a questão é de um ajuste coletivo de todos aí. É isso que eu tenho conversado com o grupo. Todos eles entendem da mesma maneira e é o que a gente vai buscar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.